Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, nós nos rendemos diante da Tua vontade e pedimos ao Senhor, ó Deus, que toda resistência no nosso meio caia por terra em nome de Jesus. Que não haja, meu Pai, terra infrutífera nesse lugar. Esse não seja um lugar, um ambiente conhecido por desperdício de sementes, mas, meu Deus, que a Tua palavra, uma vez semeada, ela encontre, meu Deus, terra fértil, corações arados, abertos, aonde esta semente, essa palavra, ela vai germinar, ela vai nascer, ela vai crescer, e ela vai produzir frutos dignos de arrependimento, em nome de Jesus. Pai, fala conosco, alcança a nossa vida, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Aplauda esse Deus, aleluia. Pastor Moisés, pode sentar, igreja. Gente, pela manhã o pastor Moisés já ministrou uma primeira palavra, uma primeira dose. É que tem vacina que só funciona com duas, mas a primeira foi fantástica. Nós aprendemos um pouco pela manhã sobre uma igreja saudável. O que uma igreja saudável tem que ter ou deve carregar em si? Marcas de uma igreja que cresce de maneira saudável. E agora, pela noite, eu ainda não sei, que o Espírito Santo nos pegue de jeito aqui nesse lugar. Pastor Moisés é o presidente da CBN, Convenção Batista Nacional, aqui do estado de São Paulo, e é muito bem-vindo nesse lugar. Eu agradeço por ter atendido esse convite nosso, e eu espero que você receba uma palavra e fale ao seu coração, e você saia daqui realmente para fazer algo acerca daquilo que você ouviu. Amém? Vamos receber o pastor Moisés, aplaudindo o nosso Deus. Obrigado, pastor, à vontade. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Povo lindo de Deus, dá um sorriso para a pessoa que está aí perto de você. Eu falei que você é um povo lindo, então você tem que representar, gente. Alegria está aqui, já estava de manhã. Quem esteve de manhã? Aleluia, olha aí. Umas pessoas corajosas voltaram. Meu nome é Moisés, sou baiano, eu vim da Bahia novinho, moro em Santo André, sou pastor da Igreja Batista Renovo em Santo André, sou corintiano. Não, porque essas pessoas de garra, né? Moro em Santo André há todo esse tempo, mas eu sou mais de Cristo do que qualquer outra coisa, né? Eu nasci, meus pais já eram crentes. Eu falei de manhã, eu sou aquele tipo rato de igreja, né? Eu aprendi a engatinhar debaixo dos bancos do coral, que era a igreja tradicional, né? Tive uma grande experiência com Deus depois. Quero até compartilhar parte dela aí. E uma grande experiência, uma experiência que mudou minha vida, uma experiência sobrenatural, algo que aconteceu na minha vida assim. Eu conheci a mulher da minha vida e me casei em 80, eu tenho que falar certinho, senão ela vive, em 82, né? Eu tenho 3 filhos. O Jonatas, que é pastor lá na igreja, por isso que eu estou aqui, ele está lá, pastor Jonatas. Tem o Felipe. Quem aqui que foi aí? João, né? Aquele garoto que pregou no primeiro dia. Felipe, você gostou dele? É meu filho. E tenho a Marissa é minha filha, os 3 são casados. O pastor Jonatas já me deu 3 netos. Eu tenho o Davi, que tem 11 anos. Eu tenho o Benício, que vai fazer 9 anos agora, dia 4 de junho. Ele falou: eu vou fazer 4 anos, eu vou para o Ministério Renove, que é de 9 a 13 anos, que é juniores. Eu vou para o Renove, no dia 5 já estou no Renove. Eu não aguento mais ficar com as crianças, porque eu não sou mais criança. E tenho a Teté, a nossa princesinha Esther, tem 3 aninhos, né? Minha gatinha, ela é muito graciosa. Está comigo o Leovan é membro da nossa igreja, meu parceiro. E o Leovan, a Teté chama ele de Mequetrefe.
Um dia perguntaram para ela: o que é mequetrefe? Ela não sabia, ela olhou e falou: é ele, e pegou. E eu levo, espero que você não tenha falado nada para ninguém, que eu falei de manhã que eu vou ser avô pela 4ª vez. Não fala nada, porque o Felipe ainda não falou lá, tá? Você já até sabe quem é. E não fala nada, deixa ele anunciar, senão depois ele me pega. Fala: você língua solta mesmo, hein, pai? Tá, eu vou ser avô de novo. Sou pastor daquela igreja há 29 anos. Eu já era pastor antes. Eu sou pastor há 33 anos. Eu faço parte da Orbiban, da Ordem de Ministros do Estado de São Paulo. Atualmente sou presidente da Convenção do Estado de São Paulo. As igrejas que estão espalhadas por esse estado, eu tenho estado à frente para a glória de Deus. Amém? E eu não estaria aqui se eu não fosse alguém que tivesse tido uma experiência com Deus. Eu sou estudante da palavra, dou aula de teologia, fui diretor do seminário teológico também, FABC. Mas eu tenho dito que a palavra, o estudo da palavra é muito bom, mas nós precisamos ter experiência com aquele que é a palavra. A palavra é Jesus Cristo. Precisamos ter experiências com Ele, experiências sobrenaturais. E em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, 1 Coríntios 2, 9 diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o seu olho nunca viu, que os seus ouvidos nunca ouviram e que também não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Amém? São mistérios. Há muitos mistérios. Você pensa que a vida cristã é somente isso? Tem muita gente que pensa que a vida cristã é você não fumar, não beber, ter uma vida não prostituir, adulterar, cuidar da sua família, trabalhar, e ir para a igreja e ouvir a palavra. A vida cristã é tudo isso também, mas a vida cristã é mais do que isso. A vida cristã é um mergulho no sobrenatural. A vida cristã é viver aquilo que as pessoas não conhecem, não vivem. É ouvir a voz de Deus, é conhecer a Deus, é ter sonhos proféticos e viver os sonhos proféticos, é ter dons do Espírito Santo, viver aquilo que está distante dos olhos e dos ouvidos humanos. Antigamente, eu falo antigamente porque eu nasci dentro de uma igreja evangélica. Eu nasci dentro de uma igreja evangélica, batista, tradicional. E até meus 12, 13 anos de idade, estava na igreja. Depois, por conta do futebol, eu joguei futebol. E, está vendo? Meu filho foi profissional, eu joguei também lá no Santo André. Eu que ensinei para ele, viu? Mas por conta do futebol naquela época, a gente não tinha um bom convívio na igreja, a igreja fazia isso. E eu me distanciei um pouquinho da igreja. E nesse período, eu tive algumas experiências não agradáveis no mundo. E depois de um tempo eu falei aqui pela manhã, eu conheci uma garota. E essa garota, ela ouvia vozes, ela via vultos. E de vez em quando ela sentia crises e caía no chão. E quando eu a conheci, passei a conhecer a situação dela, eu me propus ajudá-la, porque eu sabia o que era isso. Eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Eu não desejo para o meu pior inimigo ser cavalo do diabo, ou ser instrumento do diabo, seja o que for. Eu não desejo. E ela passava por isso, eu me propus ajudá-la. E eu só tinha uma forma de ajudá-la: levá-la para a igreja. O meu pai, nessa ocasião, ele era pastor, ele já estava numa igreja já pentecostal, porque ele tinha tido uma grande experiência com Deus também. E aí meu pai ficou sabendo e pediu que eu levasse a moça para que orasse por ela. E o primeiro dia que nós levamos, não na igreja, na casa de um irmão, e o irmão leu um texto bíblico e clamou o nome de Jesus, ela foi lançada, tipo 2 metros para trás, caiu no sofá. E esse irmão se aproximou dela e disse: em nome de Jesus eu repreendo o espírito satânico
E ela de repente ficou bem. E depois ela disse assim para mim: faz 1 ano que eu não sinto a paz que eu estou sentindo nesse momento. Você não tem noção o que é ser escravo do pecado, do diabo, ser levado a essa situação onde você não vê uma luz no final do túnel, que você não vê uma condição no final do túnel. E eu continuei levando ela na igreja, mas eu ainda estava também preso no mundo. E aí ela ligou para mim e disse: olha, vai ter uma vigília, e meu favor, você gostaria de ir? E eu falei que eu vou, porque a vigília para mim era coisa de começar 9 horas da noite, terminar 11h30, depois eu ia embora. Mas era um grupo cheio do fogo, e era 3 horas da manhã, eu estava ali, o pessoal orando ainda. E aí, num determinado momento, eu fiz uma oração. Eu ousei fazer uma oração. Eu havia aprendido no tempo da igreja, na escola bíblica dominical, que só Deus conhece o meu pensamento. Só Deus, ninguém pode penetrar no meu pensamento. Aliás, a Bíblia diz que antes de você falar ou pensar, Ele já sabia. E naquela vigília eu ousei a orar silenciosamente. Eu falei: Deus, se o Senhor existe de verdade, mostra para mim claramente. Tinha um homem orando em línguas assim próximo de mim, e de repente eu ouvi Deus falando comigo pela boca daquele homem. Eu disse para o pastor que eu não sei se eu entendi, se falou de outra forma. Eu só sei se foi em português, ou se eu só sei que falou comigo assim: não temas, tu és meu filho, me busques mais, eu derramarei do meu Santo Espírito sobre vós. Eu sei que foi Deus, porque eu não suportei aquilo. Eu tremia, eu tinha uma vontade de chorar, eu estava quebrantado, totalmente quebrantado naquele momento. E aí terminou aquela oração, eu fiquei ali pensando, e o inimigo da minha alma, aquele que queria destruir, me levar para o inferno, ele começou a trabalhar e dizer assim: não foi Deus, e não foi com você que ele falou. E logo o pastor disse: vamos orar novamente. E eu ousei fazer a segunda oração em pensamento. Falei: Deus, se foi o Senhor e se foi comigo, fala claramente agora. E aquele irmão estava orando em línguas estranhas, e de repente eu ouvi Deus falando assim: sou eu, e é com você que estou falando. Não temas, me busques mais, e eu derramarei no meu Santo Espírito sobre vós. A voz de Deus é inconfundível, porque ela não entra no seu ouvido, ela entra na tua alma, ela toma conta do seu ser. E quando eu ouvi aquela voz, eu me converti, e eu disse: Senhor, salva meus irmãos. E ele disse: todos eles. E a minha namorada, que eu fui lá, e eu disse assim: Senhor, liberta ela, em pensamento. E ele respondeu para mim: tu e a minha serva. Nunca mais ela caiu. No ano seguinte a gente se casou, e estamos há mais de 40 anos servindo ao Senhor juntos. Essa experiência transformou a minha vida, a minha eternidade. Essa experiência me levou para perto de Deus. E aí eu comecei a pensar o que era uma vida com Deus. E esse texto diz que o que os seus olhos não vê, os seus ouvidos não ouvem, nem ainda chegou no seu coração, Deus preparou para aqueles que amam. E Deus tem algo mais. Antigamente, como eu estava dizendo, algumas vezes acontecia alguma coisa sobrenatural, e você tinha uma visão, e a gente dizia: eu vi com os olhos da fé. Você já ouviu isso? Eu vi com os olhos da fé. Algumas coisas você dizia: foi pela fé. Mas a Bíblia mostra algo interessante. Lá no livro de Efésios, no capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 3,
O apóstolo Paulo está cumprimentando a igreja de Éfeso, e ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Sabe o que significa que você é abençoado nos lugares celestiais? Alguma tradução diz regiões celestiais. Nós interpretamos como regiões celestiais em Cristo. Existe uma bênção para você que não está nessa dimensão. Lá, eu vou citando aqui, se vocês forem lá, vocês vão ver que lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, o Senhor diz assim, para os pastores, o apóstolo Paulo está escrevendo, e ele diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Deus, e como cooperadores do Senhor, e ele usa um termo diferente, ele diz dispenseiros dos mistérios de Deus. Diz assim, mistério, é o que a gente não sabe, é o que a gente não conhece, mas que os homens nos considerem como dispenseiro dos mistérios de Deus. O termo usado para ministro é operetes no grego, que significa aquele homem que ia no porão do navio remando o navio. Ele diz que os homens considerem você como o escravo que rema no fundo do poço, pastor, no fundo do navio, aquele escravo. Sabe qual é a característica dele? Sabe o que ele não via nada, ele estava no porão do navio, ele remava, mas não tinha direção. Para que os homens considerem pastor William, vou chamar de pastora Camila, como pessoas que não têm direção, que remam forte, porque houve a ordem que vem de cima. Era assim o capitão do navio, aquele que estava no timão, não tem nada a ver com futebol isso. Aquele que ficava no timão, sabe o que é timão, né? Ele queria ir para a direita, ele dava ordem. As embarcações antigas tinham som de tambores, e, por exemplo, se era para ir para a direita, me ajudem aí fazendo assim, ó. Ele ia para a direita, aí se era para ir para a esquerda, mais rápido. Ele ia para a esquerda, ele remava, obedecendo a ordem que vem de cima. E a Bíblia diz assim, você deve remar, obedecendo as ordens que vêm de cima. E aqui diz assim, que os homens nos consideram dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiro era como José na casa de Potifar, mordomo mor. O Senhor te colocou aqui como dispenseiro, mordomo da casa de Deus. Para o quê? Para levar os mistérios de Deus para as pessoas. Gente, você não tem noção do que está acontecendo na direção, na região celestial. Você não tem noção do que acontece. Sabe por quê? Você olha de lado, você vê só essas pessoas, mas a Bíblia fala que aqui está cheio de anjos. Você acredita na Bíblia? Então aqui está cheio de anjos, aqui está acontecendo coisas. Sabe quando você que tira foto, depois você tira uma foto minha que eu vou levar, vem cá, como que é seu nome? Sheila. Quando a Sheila vem aqui e fala, pastor William, eu estou com um problema, ele fala, vem cá minha irmã, Pai, em nome de Jesus, visita a Sheila. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo visitação de Deus para a vida dela. Ela está recebendo algo sobrenatural. Ela não sabe o que está acontecendo, mas está acontecendo. E Deus está dispensando anjos para fazer algo na vida dela. Ela não tem noção. Aí ela vai sentar. Senta lá, Sheila. Mas a bênção de Deus está sobre ela. Sabe por que esse homem, ele é dispenseiro dos mistérios de Deus? Às vezes nem ele sabe. Às vezes ele chega e fala assim, eu te abençoo em nome de Jesus. E ele não está sabendo que a cura está alcançando você. Ele não está sabendo que a bênção do Senhor está alcançando sua casa, sua família. Mas ele diz, eu te abençoo no nome de Jesus. Ele é dispenseiro dos mistérios de Deus. É como alguém que vai lá na dispensa e pega uma bênção e vem e traz assim, filha, essa é sua. Você já recebeu isso? Então essa é sua, receba. Eu estou falando do mundo espiritual. E você vive no mesmo tempo na dimensão física
e na dimensão celestial, espiritual, no mesmo tempo. Aqui, você está aqui na dimensão física, está me vendo? Quem está me vendo? Vocês estão me vendo? Olha aí, dimensão física, vocês estão me vendo. Agora, vocês estão vendo o anjo que está aqui? Estão vendo? Não? Então não está. Salmo 34, versículo 7. Olha o que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem ao Senhor e os livra. Amém? Eu temo o Senhor. Quem teme o Senhor aqui? Então saiba que tem anjo. As crianças estão lá em cima. A Bíblia diz assim: se você quiser chegar no céu, você tem que ser como as crianças. E há anjos que assistem as crianças diariamente e vê a face do Senhor todo dia. Deus dá ordem. Salmo 91, versículo 11 diz assim: Deus dá ordem a teus anjos a teu respeito. Você de camiseta azul, Deus dá ordem a teus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele manda que os anjos segurem na tua mão, para você não tropeçar com o teu pé em pedra. Sabe que o Salmo 91 fala sobre uma grande batalha espiritual, e que espíritos satânicos tentam contra a sua vida, vem contra a sua integridade física, e Deus fala assim: eu não deixo, porque eu dou ordem a meus anjos, e os anjos estão ao seu lado. Você nem sabia, você nem está ligando, mas os anjos estão aí. Você tem livramento todo dia, rapaz, porque Deus deu ordem aos anjos. E ai dos anjos se não obedecer a ordem de Deus. Aquele que não quis obedecer caiu. Os anjos do Senhor estão aqui. Gente, tem tanto anjo aqui. Eu quero que você veja os anjos. Mas você está só na dimensão física. Quando você veio para cá, negrão, como que é teu nome? Eu sou negreiro, por isso que eu chamo de negrão. Edmilson, quando você veio para cá, você passou na frente de um boteco. Você viu os demônios lá na frente? Mas lá tinha demônio? Com certeza. A Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Olha só, o diabo anda ao derredor. Vem cá, Edmilson. Vou fazer outro teatrinho aqui. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Fazer outro teatrinho aqui. Você vai fazer o papel de anjo. De um anjo que recebeu a ordem de Deus. Tem que obedecer, cara. Amém? Vem cá, pastor. O pastor é o servo de Deus. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Eu vou chamar outro anjo. Vem cá, Leozinho. O Leozinho vai ser outro. Tem dois anjos, pastor. Tem dois anjos. Está vendo? O anjo do Senhor deu ordem para você segurar na mão dele, guardar ele, proteger ele e tal. Cadê? Eu vou convidar alguém. Fala: vem cá, irmão. Você vai fazer papel de demônio. Porque a Bíblia diz assim: que o diabo, vosso adversário, ruge como um leão, buscando quem ele possa tragar. Sabe quem é a pessoa que o diabo mais quer destruir nessa comunidade? Quem sabe? É esse homem aqui. Porque se destruir esse homem, ele vai destruir muita gente. O diabo quer destruir. Não quer não? Então é o seguinte: só que tem dois anjos aqui, tem ordem, e tem um anjo aqui fortão. Que é, mano? Deu um anjão. Aí é o seguinte: o pastor vive a vida dele. Aí o pastor sai e ele vai fazer compra, vai passear. Vai, pastor, dá uma volta aí. Ele vai lá, pastor, você tem ordem para segurar, vai lá. E o demônio vai tentar pegar ele. Quando o demônio tentar pegar, opa, mas vocês estão muito bonzinhos, esses anjos. Opa, os anjos do Senhor não permitem. Amém? Pode sentar, viu, irmão? Você está abençoado. Sabe o que está acontecendo o tempo todo na sua vida, meu irmão? O diabo está tentando te destruir, ele está rugindo, querendo te pegar. Mas Deus deu ordem aos anjos dele, e os anjos dele estão ao teu lado todo o tempo. Tem um glória a Deus bem alto. Coisa maravilhosa. Tem anjos todo o tempo. Quando meu filhinho era pequeno, ele tinha um problema de bronquite catarral.
E às vezes a gente ficava com medo. E você sabe que bebê gorfa, né? E a minha esposa falou assim: olha, me falaram, a gente era 23 anos de idade, me falaram que se ele gorfar à noite, ele engolir aquilo lá, ele morre. Quem já ouviu falar isso? E eu falava: meu Deus, quando ele... eu queria ficar acordado, mas eu falei: não, Deus guarda. E eu ia dormir. De vez em quando eu acordava de madrugada, falei: meu Deus, eu corria lá, quando eu chegava lá ele gorfava, eu virava ele. Você já percebeu que acontece isso? É Deus. Deus está guardando, Deus está protegendo. Você está vivendo com Deus o tempo todo, porque você vive nas duas dimensões, na física e na espiritual. Na dimensão física e na dimensão espiritual. Isso está acontecendo o tempo todo. E é por isso que a Bíblia diz que aquilo que os olhos não vê, os ouvidos não ouvem, nem chegou ao coração do homem, são coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você se relaciona com este mundo? Pode abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a partir do versículo 10. Você se relaciona com este mundo com os seus 5 sentidos, correto? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Amém? Você sabe que se você não tiver o tato, você não se equilibra, você não fica de pé. Você sabe que aromas, paladar, audição, isso são sentidos físicos. Sentidos físicos. Ok? Atos capítulo 10. Pedro, ele estava lá em Jope. Eu fui lá, viu, pastor? Você vai lá o ano que vem. Em Jope. Lá dizem que é a casa onde Pedro estava. E Pedro teve fome. Enquanto preparavam a comida, olha o texto diz: e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um arrebatamento de sentido. O texto aqui diz arrebatamento também. Outros lugares dizem êxtase, mas arrebatamento de sentidos. Isto é, arrebatamento é retirar os sentidos físicos dele. E aí ele viu. Peraí, a visão não é um sentido? Aí diz que foi arrebatado o sentido e aí ele viu. E o que ele viu? Vamos lá? Aí ele viu o céu aberto e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Espera aí, arrebatou os sentidos. Você está entendendo? Se arrebatar o seu sentido, que é a visão, você não vê, mas a Bíblia diz que ele viu. O que ele viu não estava no mundo físico. O que ele viu estava no mundo espiritual. Foi a visão de Pedro, e no qual havia os animais e tudo mais. E versículo 13 diz: e foi-lhe dirigido a voz. Espera aí, foi arrebatado os sentidos, a audição, e foi-lhe dirigido uma voz que dizia: levanta-te, Pedro. E aí em outra tradução dizia: ele ouviu. Ele viu e ouviu, quando não tinha os sentidos físicos. A pergunta é: ele viu uma visão espiritual, e ele ouviu a voz de quem? De Deus. Não foi humana. Eu estou tentando mostrar para vocês que você vive você, assim como Pedro, vive todo o tempo no mundo físico e no mundo espiritual, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E que antigamente você dizia que você estava vendo pelos olhos da fé. E aqui tem uma explicação bíblica em que você tem sentidos físicos e sentidos espirituais, e que foi arrebatado o seu sentido físico, e aí você vê o espiritual. E eu queria dizer para você que você vive nesses 2 mundos o tempo todo: físico e espiritual, celestial, físico e celestial, o tempo todo. O tempo todo. A tua bênção lá fora depende de como você vem para o altar do Senhor, porque é aqui que o Senhor dá ordem para a sua vida. É daqui que Deus traz a bênção
para a sua vida, no altar. Os servos de Deus da Escritura Sagrada, eles faziam altares para o Senhor e recebiam da parte de Deus a bênção. Eu estou dizendo, querido, que você pode viver uma vida muito mais saudável quando você conhece e sabe que você está vivendo no mesmo tempo nas duas regiões. Aleluia, na física e na celestial. E que Deus dá ordem aos anjos dele a teu respeito. Eu tenho plena consciência disso, que Deus deu ordem aos anjos dele para me guardarem. Você entendeu? Não está fácil para o diabo, porque Deus dá ordem, Deus toca, Deus visita, Deus ministra sobre nossas vidas, coloca anjos humanos como servos de Deus. A Bíblia chama lá no livro do Apocalipse, anjos da parte de Deus, ministros, pregadores, também para cuidar de você. Mas eu queria ministrar para a sua vida nesta noite, sobre a questão espiritual, amém? Sobre a sua vida espiritual, sobre as coisas que seguem sobre a sua vida, e como nós podemos abençoar. Lá na minha igreja, moça, lá na minha igreja, toda mulher que fica grávida, entendeu? Eu vou lá e coloco a mão na barriga e digo: eu abençoo em nome de Jesus esta criança, eu vou profetizar sobre ela. Eu sei que eu estou fazendo algo tremendo e que o diabo vai ter muita dificuldade, porque essa criança está abençoada. Você está entendendo? Você tem o poder de abençoar. A Bíblia diz que a bênção de Abraão está sobre nós. Aqueles que você abençoar, mas quem te amaldiçoar? Você está entendendo que existe coisas celestiais a teu favor todo o tempo, e você só precisa tomar posse. Tomar posse, que eu digo espiritualmente, pela fé, e andar de glória em glória, de fé em fé, e ser abençoado durante todo o tempo. Amém? Aleluia. Eu quero ministrar por você. Quem aqui já teve a experiência de ser batizado no Espírito Santo? Olha que coisa maravilhosa. Eu não sei descrever a minha experiência, de tão maravilhosa que foi. Quem aqui já teve a experiência de ter visões, de ouvir a voz de Deus diretamente, sonhos proféticos? Sabia que a Bíblia fala sobre isso? E a convicção de livramento foi Deus. Tem coisa que você só fala: foi Deus. Não foi Deus. É Deus que estava do meu lado naquele momento. Tem coisas tremendas que eu queria ministrar sobre a sua vida nesta noite. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu quero que você ore comigo agora. Olha, não liga para a pessoa que está do seu lado, não. Agora é você e Deus. É você e Deus. Se é o casal, solta da mão do marido, da mulher aí. Fica você e Deus agora. Amém? Irmãzinha já ia pegar na mão lá. Solta agora não. Agora é você e Deus. Eu quero que você ore. É preciso ser corajoso para viver essa vida com Deus. Josué, Deus fala para Josué lá no capítulo 1 do livro de Josué, se não me engano, o versículo 9 diz: Josué, você tem que ser muito forte e corajoso, porque eu serei contigo. Quer dizer, a minha presença vai estar com você. Precisa ser forte, corajoso, para andar na presença de Deus. Muito forte e corajoso. Aleluia. Olha aí, ó, rapidinho aí, parabéns. Tem que ser forte para estar com Deus. Os covardes não pode. Covarde não anda com Deus, tem medo. Ai, eu vou. Não, forte e corajoso. Deus é contigo. Eu quero que você abra suas mãos e comece a orar assim. Fala assim: Senhor, manifesta do teu poder sobre a minha vida. Me impacta essa noite, Senhor, com o teu poder. Me leva à tua dimensão, às regiões celestiais, para que eu veja os teus anjos
para que eu sinta a tua presença, para que eu ouça a tua voz, para que o teu toque seja sobre mim. Eu quero que você continue orando. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto nós estamos cantando, eu quero que você vai falando: Senhor, tem misericórdia, manifesta o teu poder. Eu quero ouvir a tua voz. E quando o fogo do Espírito Santo começar a queimar sobre você, aleluia, nós vamos ministrar pela sua vida, porque o fogo do Espírito vai queimar sobre a sua vida. Não é eu que estou dizendo, não. Experimente o que Deus tem para você. Você tem dúvida? Fala com Ele, fala: Deus, eu tenho dúvida, eu não estou acreditando muito não. Então manda o fogo sobre a minha vida. Feche seus olhos e fala com Ele. Entra na presença dEle. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Aleluia, mas a alegria vem de manhã. aleluia. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu quero que você continue orando e dizendo: Deus, derrama esse fogo sobre mim. Eu quero sentir a tua presença. Fala: Deus, a tua palavra diz que o Senhor dá ordem a teus anjos. Senhor, manda teus anjos, Senhor, segurar nas minhas mãos aqui. Eu quero sentir a tua presença e ouvir a tua voz, Senhor. Pode falar com Ele, é com Ele que você está falando. Senhor, eu quero sentir o meu fogo queimar no fogo do Espírito, porque quando queima o fogo do Espírito, nenhum mal pode tocar em você. Deus, eu quero ter uma grande experiência contigo. Sopra do teu Espírito sobre mim agora e receba. Aleluia. A partir do momento que você sentiu o fogo queimando nos seus pés, e você no seu coração, você sentir: tem algo acontecendo comigo, eu quero que você saia do seu lugar, vem aqui, que nós vamos orar por você. Quando você sentir que algo está acontecendo, tem algo acontecendo no mundo espiritual, não é no físico não. Tem algo acontecendo, você está sentindo no físico, amém. Tem uma grande bênção para você. Nós vamos ministrar para você. O teu pastor vai pôr as mãos sobre você, e algo grande vai acontecer na sua vida. Aleluia. O Senhor diz assim, Jeremias 33:3: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Quando você sentir, você vem que o vento do Espírito já está soprando. Ele canta lavas. Sei que os meus olhos
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Oh Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta
batiza, Deus, renova. Levanta a tua voz, igreja, levanta-se também em oração, você querido que é cheio da presença do Deus Todo-Poderoso, você que é batizado com o Espírito de Deus, você que fala em outras línguas, você que é cheio dos dons espirituais. Oh, deixa o Espírito de Deus fluir na sua vida, querido, deixa o Espírito de Deus fluir em você agora. Aleluia, 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 aleluia. Enquanto você adora, Ele te enche. Enquanto você adora, Ele te enche, Ele te renova, Ele te fortalece. A igreja forte é uma igreja que ora, é uma igreja que clama, é uma igreja que busca. Essa é a hora, esse é o lugar, esse é o tempo. Deus quer te levar ao novo dele, que é importante que você entenda que o Senhor hoje está levando a você a um novo nível com Ele, onde portas sejam abertas, onde experiências novas da parte do Senhor sejam derramadas, vivenciadas por você. Aleluia, Pai. Nós queremos, Deus, visões do Senhor, queremos os dons distribuídos e fluindo, meu Pai, como corpo de Cristo, como igreja saudável. Venha e renova-nos, a Deus, venha e encha-nos de poder. Está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Então vem, Espírito Santo, move, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, trazendo cura, livramento, trazendo batismo, renovo, fortalecimento, libertação e salvação, mudança de vida, de mentalidade.